Glória a Deus. Só abaixa mais um pouquinho, por favor. É Apocalipse, capítulo 22. Vamos para o versículo 12. Mais um pouquinho. Aumenta mais um pouquinho. Diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só daí, amém? Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, irmãos, o livro de Apocalipse, o último capítulo do livro de Apocalipse. João, ele está relatando tantas coisas boas sobre o que Deus tem para nós. E Jesus, ele está dizendo que cedo vem. Ele está falando para mim, para você, para a igreja. Esteja preparado. Estejam atentos. Estejam acordados. Não adormeçam no meio do caminho. Não durmam na fé. Não percam a fé de vocês. Não vacilem. Vigiem. Não se acomode. Não se canse de esperar. Porque cedo estou às portas. Cedo venho para buscar a minha igreja. É como se Jesus dizendo: eu sei que para muitos talvez eu esteja tardando. Alguns já se esfriaram, já não tem mais aquele desejo da espera de Jesus. É bem verdade, irmãos, que a igreja do Senhor ela já não está mais como antes. Porque João ele tem nos ensinado de como a igreja do Senhor deve estar desejosa pela volta de Jesus. Mas é bem verdade que até sobre a volta de Jesus nós poucos ouvimos falar. E ele diz que nós precisamos ter essa sede da volta de Jesus. Mas quantos crentes não querem que Jesus volte agora? Eu não quero que Jesus volte agora, porque eu ainda tenho muito que viver. Eu não quero que Jesus volte hoje, porque eu tenho planos para a minha vida. Eu não quero que Jesus volte hoje, porque se ele voltar hoje eu sei que eu não vou subir. Muitos estão assim, irmãos, e não é isso que Deus nos ensina sobre a sua volta. E João, ele termina o livro dizendo: ora vem Senhor Jesus. Naquela época, ele já desejava a volta de Jesus. E é assim, meus irmãos, que eu e você, como igreja do Senhor, devemos estar. Nós devemos orar, desejar: volta hoje, Jesus. Este mundo não me pertence mais. Oh, meu Deus, esse mundo, não quero mais ver este mundo. Eu quero estar com o Senhor e na glória. Vem arrebatar a tua igreja, Senhor. Mas para o crente desejar, ele precisa ter a consciência de que ele está pronto para subir. E quando o crente diz: não vem Jesus, o movimento da volta de Jesus, é porque ele sabe que ele não está vivendo da forma que lhe dá o direito de ser arrebatado. Ou então quando o crente diz: não volta agora não, Jesus, eu ainda tenho muito o que viver, eu ainda tenho muitos planos, eu ainda tenho muita coisa para fazer neste mundo, é porque ele está desejando mais o mundo do que conviver
demorar, achando que Jesus não vai voltar tão cedo, talvez não seja nem no nosso tempo. Mas se nós vamos desejar e estar preparado como se fosse hoje ou agora que Ele vai voltar. É assim que o crente, que a igreja do Senhor deve estar, todos os dias, esperando a volta de Jesus. Nós vemos que João, ele enfatiza muitas coisas lindas que ele contemplou no céu preparado para nós. Então, como nós sabemos disso e não desejar estar lá? Vive tanta maldade neste mundo, tanto sofrimento, tanta dor. Como não desejar? Se nós estamos lutando para isso, nós estamos servindo Jesus para subir. Não é para ficar. Então, por que esse medo tão grande? Por que não desejar logo o arrebatamento para Jesus vir nos buscar? Por que não desejar logo o chamado de Jesus? Por que temer? Para que ter medo de uma coisa que nós estamos correndo atrás? Que nós estamos lutando para conseguir? Então, meus irmãos, nós temos que ter essa certeza do que nós estamos fazendo. Nós temos que ter certeza do Deus que nós estamos servindo. Nós estamos servindo um Deus que pode voltar a qualquer momento, e que nós devemos ter esse desejo disso. A Bíblia, a Bíblia ela vai falar sobre Jesus Cristo. E eu quero enfatizar aqui alguns versículos que João está sempre falando de Jesus. E João fala de Jesus. Nós vemos que no capítulo 1 de João, ele diz que Jesus é o Filho do Homem. E no capítulo 2 de João, ele diz que o Filho de Deus, Jesus, é o Filho de Deus. No capítulo 3 de João, ele diz o grande ensinador, porque ensinou a Nicodemos. João vai dizer que Jesus era um grande professor, ele era um grande ensinador, porque ele ensinou a Nicodemos, um homem a qual, aos olhos humanos, aos olhos daqueles homens sábios, ele era um homem que sabia muita coisa sobre a lei. Mas Jesus o ensinou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4, João diz que Jesus é o ganhador de almas, porque ele ganhou aquela mulher samaritana naquele tanque, naquele poço. E assim, tudo que Jesus fez, ele deseja que eu e você venhamos fazer aqui nessa terra, no nome dele. No capítulo 5, João vai dizer que Jesus é o médico que curou o paralítico em Betesda. Jesus curou aquele homem que há 38 anos estava paralítico, esperando um milagre em sua vida. Mas quando ele teve encontro com Jesus, Jesus foi lá e curou aquele homem da sua paralisia. E no capítulo 6 de João está dizendo que Jesus Cristo, ele é o pão da vida que alimenta a minha e a tua alma. Jesus é o pão da vida que alimenta a nossa fome. Porque o crente, o ser humano, tem um espírito que tem fome e sede de Deus. E este alimento, esta fome, ela só é saciada pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Então o crente, o homem, o ser humano que não se alimenta da palavra, ele está morrendo, está perdendo suas forças, porque não está se alimentando. E assim começa a fraqueza espiritual. E se não se despertar a se alimentar, se não voltar a se alimentar, vai morrer. E morre na fé. No capítulo 7, João vai dizer que Jesus, ele é a água viva que sacia a minha e a tua sede. E se Jesus, ele é a água que sacia a minha e a tua sede, então nós devemos ter sede dele. Nós devemos ter fome dele. Quando nós temos sede de
deste órgão para a vida eterna. Aleluia. Ele sacia a minha e a tua sede. E aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede da água lá fora. Nunca mais terá sede das coisas do mundo. Aquele que se alimenta do pão da vida, nunca mais ele terá fome das coisas que o mundo lhe oferece. Aqueles que realmente bebeu da água viva e comeu do pão vivo, não tem outro alimento nem outra água que possa saciá-lo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 8, João vai dizer que Jesus ele é o defensor do ser humano que está fraco. Jesus ele é a força, ele vai proteger, ele vai guardar, ele vai alimentar o fraco. E no capítulo 9, João vai dizer que Jesus ele é a luz do mundo. E a palavra do Senhor nos ensina que a igreja do Senhor, que o servo do Senhor, ele é luz. Então que eu e você vimos brilhar como luz em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer situação que nós vivemos. Nós somos luz em meio à escuridão. Nós somos luz na escuridão. Se a escuridão chegou perto de você, lembre-se, você é luz. Não se contamine com a escuridão. Não deixe a escuridão te vencer, porque jamais a escuridão ela vem apagar uma luz, mas a luz ela apaga a escuridão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 10, João vai dizer que Jesus é o bom pastor. Nós temos um bom pastor. O nosso maior pastor e bom só existe um. É Jesus Cristo. Jesus ele é nosso Pai. Jesus ele é nosso Senhor. Jesus ele é nosso pastor. Jesus ele é nosso amigo. Jesus ele é nosso consolador. Jesus é nosso alimento. Jesus é nosso Salvador. Jesus é o perdoador dos nossos pecados. Nós precisamos dele para prosseguir essa caminhada. Nós só precisamos da presença de Jesus. Só precisamos dele para vencer este mundo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 11, João está dizendo que ele é o príncipe da vida, porque ele ressuscitou Lázaro após 4 dias de morto. Jesus é vida. E o que Jesus tem para mim e para você é vida. O que Jesus tem para a tua casa, para a tua família é vida. E é vida com abundância. Não é uma vida fraca. Não é uma vida morta. Não. É uma vida farta. Uma vida farta em todas as áreas. Porque é isso que ele tem para nos dar. Uma vida com abundância, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de sossego. Sossega teu coração em Jesus. Sossega a tua alma, sossega a tua mente em Jesus. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Porque Ele ressuscita morto. Ele ressuscita. E no capítulo 12, João está dizendo que Jesus, ele é o rei que entrou em Jerusalém no jubileu. Oh, aleluia! Jesus é rei, Jesus é Senhor. E no capítulo 13, João vai dizer que Jesus é o servo. Por que Jesus é servo naquele momento? No capítulo 13. Porque ele lavou os pés dos discípulos. Ele ensinou eu e você a servir o outro, a servir o nosso próximo, a ajudar, a estender a mão, a ajudar a lavar a sua sujeira. Quando alguém está sujo, na lama do pecado, nós vamos fazer como Jesus. Como servo de Jesus, nós devemos com a palavra que limpa.
que sara aquela ferida que está machucada. Que nós devemos chegar nessas pessoas apresentando o sangue do Cordeiro, que lava toda mancha do pecado, que torna o homem e a mulher limpo novamente. No capítulo 14, João vai dizer que ele é o Consolador, que Jesus consola a minha e a tua vida. Sabe quando você está triste? Quando você está angustiado? Quando você está preocupado? Quando você está desesperado? Quando você se sente sozinho? Quando você se sente recuado? Quando você se sente machucado, abandonado? Ele diz: eu sou o Consolador. Eu te consolo. Eu sou tua companhia. Eu sou o teu amigo. Eu sou o teu ajudador. Eu sou o teu remédio. Eu sou a tua cura. Eu sou o teu Senhor. Eu te consolo. Eu enxugo tuas lágrimas. Eu dou alegria ao teu coração. Eu tiro esse fardo pesado. Eu te ajudo. Eu te levanto. Eu te dou força. Sossega, porque eu te consolo. Ele é o consolador da tua vida. E no capítulo 15, João está dizendo que Jesus é a videira verdadeira, não a outra videira. E nós sabemos que quem está na videira verdadeira, esses dão frutos. E nós, como homens e mulheres de Deus, igreja do Senhor, devemos estar firmes nessa videira. Devemos estar firmes na rocha. Devemos, aleluia, que através dessa videira, nós vemos dar fruto. Porque Ele é a raiz que nós precisamos para crescer, para dar fruto. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos segura para gerar fruto para o seu reino. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 16, João está dizendo que Jesus, ele é o doador do Espírito Santo. Jesus, ele subiu, mas ele intercedeu ao Pai. O Espírito Santo, o Consolador, o Consumador, o Ajudador, para estar aqui conosco na terra, para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos. Jesus enviou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está em você, minha irmã. Não tema, não desanime, porque o mais forte está contigo. Se levante com adoração, se levante com ousadia. Você é forte, porque o Espírito de Deus habita em você. No capítulo 17, João vai dizer que Jesus, ele é intercessor da minha e da tua vida. Jesus, ele intercede por nós ao Pai. Quando nós oramos, quando nós pedimos algo a Ele, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, quando nós colocamos tudo aquilo que precisamos nas mãos dEle, Ele vai interceder por nossas vidas, por nossa causa. Ele é um exemplo para que eu e você estejamos aqui para orar e interceder pelas pessoas, pelas nossas famílias, pelos nossos inimigos. No capítulo 19, João vai dizer que Jesus Cristo, ele foi crucificado por causa de mim, de você. Ele enfrentou a cruz pesada, ele enfrentou a morte, para que eu e você venhamos conhecer a vida e vida eterna. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 20, João vai dizer que Jesus Cristo, ele é o conquistador, ele é vencedor, ele conquistou, venceu a morte. Foi o único que venceu
para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu a morte, e por isso a morte não pode detê-lo. Aleluia. No capítulo 21 de João, João vai dizer que Jesus Cristo, ele é o restaurador do arrependido. Jesus é aquele que restaura a vida daquele que se arrepende, daquele que deseja ter uma nova vida, uma nova esperança, um novo caminhar. Ele restaura a vida de pessoas. Por isso, não desiste nem de você nem dos seus, porque o Senhor Jesus, ele restaura aquele que se arrepende. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos em Apocalipse, João disse quem ele é. Você sabe quem Jesus é? Eu sei realmente quem Jesus é. Eu sei realmente, aleluia, o que João disse. Vamos lembrar o que João disse, porque João conhecia ele mais do que eu e você. João contemplou ele. E sabe como é Jesus Cristo? Ele não é como aquele quadro que nós vimos, não, meus irmãos, desenhado não. Os cabelos cacheados até o ombro, os olhos azuis, com barba aqui. Não, nós não vimos Jesus. O pintor não viu Jesus. Sabe quem viu Jesus? João. Na ilha de Pátimo, ele teve uma visão de Jesus. E ele vai dizer aqui como era Jesus. João vai dizer, ó, e eu vi ele. Ele tinha na mão 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas. E ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro. E mandou escrever 7 cartas para as 7 igrejas. E abriu-se, essa foi a visão que ele teve. E abriu-se os 7 selos, e os 7 anjos tocaram a 7ª trombeta. Derramou-se 7 taças, e ouvi a voz de 7 trovões. A João vai dizer, eu vi mais, meus irmãos. Eu tenho mais coisas para falar para vocês. Sabe o que eu vi mais, meus irmãos? Preste atenção. Sabe como é ele? Eu vi os pés dele. E os pés dele eram como um latão reluzente. Olha, meus irmãos, eu vi os cabelos de Jesus. E os cabelos dele eram brancos como a lã branca. Eu vi suas vestes. As suas vestes eram vestes compridas até os pés. Ele tinha um diadema sobre a cabeça. Sabe como era o seu rosto, meus irmãos? O seu rosto brilhava como o sol. O rosto de Jesus era como a luz do sol. E vi mais. Os seus olhos de Jesus eram como chama de fogo. Sabe o que saía da boca dele quando ele falava, meus irmãos? Espada aguda saía da sua boca. E sabe o que tinha no peito? Um cinto de ouro. E sabe o que tinha mais, meus irmãos? Escrito na coxa dele. Estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este era Jesus, a qual João viu. E eu e você iremos
rodeado de anjos. Oh, aleluia. Na primeira vinda, Jesus veio em uma manjedoura. Mas na segunda vinda, no arrebatamento da igreja, Jesus ele virá em nuvens. Ele virá sobre as nuvens. Aleluia. Na primeira vinda, Jesus Cristo veio, aleluia, para cantar. Mas na segunda vinda, Jesus vem para colher. E nós sabemos que a colheita já está acontecendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na primeira vinda, Jesus veio para salvar, para morrer, perdoar os pecados e nos dar a salvação. Mas na segunda vinda, Jesus virá somente para os salvos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na primeira vinda, Jesus veio para libertar, mas na segunda vinda, Jesus virá para buscar somente aqueles que se encontram libertos. Glória a Deus! Aleluia! Na primeira vinda, Jesus veio para chorar. Jesus chorou. Mas na segunda vinda, Jesus virá para sorrir com a sua noiva, para se alegrar com a sua noiva. Na primeira vinda, Jesus Cristo veio para sofrer, carregando aquela cruz, sendo humilhado, sendo chicoteado, pregos sendo cravados em suas mãos e seus pés. Ele veio para sofrer na primeira vinda. Mas na segunda vinda, Jesus, ele veio para livrar eu e você dos nossos sofrimentos. Oh, aleluia. Por isso desejamos que Jesus veio para nos tirar, nos arrancar deste sofrimento que nós passamos e enfrentamos aqui nesta terra. Ele veio para sofrer, mas na segunda vinda ele virá para nos tirar desse sofrimento. Porque ninguém é feliz nessa terra. Um lugar onde há maldade, onde há tristeza, onde há dor, não existe felicidade. E por isso eu e você fomos chamados. Que é melhor nós sofrermos pelo Evangelho de Cristo aqui, para vivermos a alegria eterna lá. Louvado seja Deus. Na primeira vinda de Jesus, ele veio como Jesus, mas na segunda vinda ele virá como o Messias, o esperado. Muitos, Israel por exemplo, não acredita que Jesus já veio, ainda estão aguardando o Messias. Mas nesse grande dia ele saberá quem é o Messias, que Jesus já tinha vindo, mas na segunda vinda só vai subir com ele aqueles que acreditaram que ele, o Filho de Deus, veio nesta terra, sofreu e morreu e ressuscitou e voltou para buscar o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na primeira vinda ele veio como filho de Davi, mas na segunda vinda ele virá como o Senhor de Davi. Na primeira vinda ele veio para profetizar, mas na segunda vinda ele veio cumprir a profecia. Quando Jesus veio, ele falou todas essas profecias do que iria acontecer.
separados e reunidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na primeira vinda, Jesus veio para morrer, mas na segunda vinda ele virá para matar. Muitos vão morrer naquele grande dia. Muitos vão morrer no grande arrebatamento, grande dia do arrebatamento da igreja. Na primeira vinda, Jesus veio preparar a sua noiva. Jesus ele veio nos preparar para a segunda vinda dele. Mas na segunda vinda ele vem arrebatar a igreja. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar a qualquer momento. Aleluia! Quem vai ficar, eu não sei. Quem vai subir, eu não sei. Aleluia! Mas só sei que a palavra diz que ele vai tirar um povo de dentro de um povo. Ele vai tirar uma igreja de dentro de uma igreja. O que Jesus está dizendo? Que nem todos que estão dentro da igreja vão subir. Vai haver uma separação. Ele vai separar um povo santo, remido, que verdadeiramente serve a ele, do meio daqueles que só tinham uma vida de aparência. Ele vai tirar um povo do meio do povo. Ele vai tirar uma igreja do meio de uma igreja. Naquele grande dia, muitos serão surpresos. Muitos irão se surpreender. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Apocalipse